Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 8ª videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de jovens. Hoje estaremos estudando o seguinte assunto: alcançando um coração sábio. Nosso texto principal está no Salmo 90, versículo de número 12, que nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Resumo da lição: contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Quando observamos estas coisas, entendemos que somos meros mortais e que dependemos totalmente de Deus para vivermos aqui agora, para gozarmos de uma vida plena na eternidade. Portanto, com este pensamento, nós nos livramos da soberba e também da prepotência. Nós temos uma leitura bíblica baseada no Salmo 90, verso 1 ao versículo de número 17, que nos diz a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Introdução. Nesta lição, vamos estudar a respeito de ter um coração sábio. Veremos que tudo começa em Deus. É preciso reconhecer a sua eternidade e também a sua soberania. Depois, passaremos a considerar a nossa finitude e fragilidade. Então estaremos prontos para reconhecer os nossos pecados, para abraçar a graça de Deus e viver uma vida abundante que, ao final desta lição, possamos fazer a mesma oração do salmista. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Como precisamos de um coração sábio, não é verdade? E tantas coisas contribuindo para que a gente se torne tolo, nécio. Porém, em Deus nós alcançamos, sim, coração sábio, porque Deus nos ensina acerca da finitude e brevidade da vida e da necessidade que temos de estarmos com Ele após a nossa partida daqui. O primeiro tópico fala sobre a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano.
aqui o orgulho humano já cai por terra. O Salmo 90 introduz o quarto livro dentro dos Salmos. Ele é uma oração de Moisés. Nele há um contexto de uma grave situação que não está especificada no Salmo, mas pode ser percebida nele. O contexto de gravidade pode ser remontado à peregrinação do povo de Israel no deserto, quando estavam aí indo rumo à terra prometida. Para compreender melhor o propósito do Salmo, podemos dividi-lo da seguinte maneira. Primeiro, eternidade de Deus. Segundo, mortalidade do ser humano. Terceiro, reconhecimento de que o salmista está sob a ira de Deus. E quarto, súplica por graça e esperança. Toda a humanidade está neste estado. Só falta a grande maioria reconhecer a eternidade de Deus, reconhecer a sua mortalidade, reconhecer de que, devido ao pecado, está sim sobre a ira de Deus e, diante de todo este reconhecimento, suplicar ao Senhor pela sua graça e assim receber esperança através da pessoa de Jesus. Segundo subtópico, a eternidade de Deus. No contexto de sofrimento, o salmista olha para a eternidade de Deus. Quando está escrito de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por isso, ele é o refúgio do salmista e de seu povo. Como é precioso perceber isso no Salmo 90. O salmista nos ensina a, diante de uma realidade sofrida, parar e olhar para a eternidade do Todo-Poderoso. Enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração e também de degeneração, no plano celestial, tudo permanece intacto, glorioso e poderoso, conforme a visão do profeta Isaías, semelhante a Moisés no Salmo que estamos estudando. Isaías 6, versículo 1 está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías contemplara a glória de Deus e a sua eternidade. Ficou para morrer por causa do seu pecado. Aí onde ele suplica a graça do Senhor e Deus restaura a sua paz no coração, perdoando o seu pecado. Terceiro subtópico, a mortalidade do ser humano. Tópico anterior, nós vimos sobre a eternidade de Deus e agora sobre a nossa finitude. O Salmo também nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial passa por uma constatação inequivocada ou inequívoca. Olhando para dentro de si, contempla a sua finitude e fragilidade. Isso acontece ou aconteceu também com o profeta Isaías. No versículo 5 do capítulo 6. Nessa porção de versículos, destaca-se as seguintes expressões: 1000 anos, como de ontem ou como a vigília da noite. Em outras palavras, diante da eternidade de Deus, a vida do ser humano é curta e passageira. O Novo Testamento nos ensina essa mesma verdade. Tiago 4, verso 14, está escrito: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Veja que a nossa vida é comparada com um vapor. E todos sabemos que os vapores não têm permanência. Como é algo breve que se levanta ali, seja da terra, seja o vapor da panela, sabemos que logo ele se dissipa no ar. Assim também a nossa vida não tem duração. Deus é eterno. E nós somos como a neblina, que passa rapidamente. Quarto subtópico, pensando na finitude para alcançar um coração sábio, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, traz a ideia de que sejamos humildes e não orgulhosos.
não temos motivo para orgulho. Viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de ter consciência do quanto somos finitos. É próprio da juventude não pensar muito na finitude da vida. Como estamos tratando hoje de uma lição de jovem, direcionada ao público jovem, é necessário tecer um comentário a respeito, falando de que na juventude, devido à força e o vigor presente no corpo daquela pessoa, né, muitos não medem distância, não medem consequências. Muitos extravagam mesmo, né? Extravasam e vão além daquilo que devem ir. Muitas vezes até mesmo se prejudicando. Entretanto, o jovem que está consciente que não pode escapar dessa realidade finita e compreende a sabedoria bíblica aqui ensinada, saberá selecionar as coisas que valem a pena. Não é porque temos força e vigor que vamos para cima de tudo, não é verdade? Porque existem coisas que vão fazer mal, a curto ou a longo prazo. Como a vida é passageira, não podemos perder tempo com escolhas superficiais. Assim podemos aprender com Jesus e seus apóstolos. Estes últimos tinham plena consciência da finitude de suas vidas terrenas, ao mesmo tempo que sua esperança estava fundamentada no céu. Embora muitos tenham tido uma vida relativamente curta, o mundo nunca mais foi o mesmo depois de seus ministérios. Tanto com Jesus e seus apóstolos, aprendemos que quem olha para o céu lida muito melhor com as coisas aqui da terra. Paulo chega a aconselhar o pessoal dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Ele escrevendo ao pessoal lá de Colossos, outra vez escrevendo ao pessoal de Filipos, aos filipenses, ele diz que para ele muito melhor seria estar com o Senhor, partir para o Senhor, porque o viver dele era Cristo e o morrer era ganho. Então o desejo de Paulo era estar com o Senhor. Ele entendia que a vida era muito breve e bom mesmo era estar com Deus na eternidade. Isso tem que estar na vida da gente. Esse pensamento deve estar na vida do jovem. O desejo de estar com o Senhor e a disposição de aprender com Deus sabedoria. Segundo tópico, conscientizando-nos de nossos equívocos. Primeiro subtópico, sobre a ira de Deus. O salmista reconhece que o seu povo está sobre a ira de Deus. Essa ira divina chegou por causa dos pecados que não estão mais ocultos, pois foram abertos diante da luz do rosto de Deus. Aqui há outro aprendizado extraordinário. No lugar de culpabilizar os outros por problemas que são nossos, precisamos aprender a conhecê-los, identificá-los e nominá-los. Tudo está patente diante dos olhos de Deus, como está escrito, em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de quem um dia estaremos para prestar contas. Ora, ter um coração sábio não significa ser perfeito ou infalível, mas tem a ver com ser sensível, com uma faculdade da alma chamada consciência, em que a Bíblia a revela como juiz interno, bem como aos apelos do Espírito de Deus que fala ao nosso coração. Se algo que você fez lhe causou dor na consciência, então pare imediatamente. Não permita que ela chegue ao ponto de ficar cauterizada, quer dizer, a pessoa se acostuma tanto em pecar que pecar para ele já não é pecado. Isso é perigoso. Se não temos consciência de pecados, então não haverá arrependimento. Se não há arrependimento, também não haverá perdão. Então o homem, quando chegar ao ponto de partir, vai partir daqui perdido. Então isso não é bom, segundo o subtópico, não podemos desperdiçar a vida. Note o sentimento do salmista. Ele disse: pois todos os dias vão passando na tua indignação,
Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Você pode ser novo agora, mas logo envelhecerá. Certamente você não deseja envelhecer de uma maneira que não agrade a Deus. Certamente, essa não é uma atitude sábia. O salmista sabia que não havia tempo para desperdiçar a vida de maneira a rebelar-se contra Deus. No lugar de viver essa vida passageira sobre a ira de Deus por causa da prática do pecado, o melhor seria vivê-la sobre a promessa de Deus, segundo as bênçãos do Senhor. Não é verdade que para aproveitar a vida você tenha que praticar exatamente o que desagrada ao Todo-Poderoso. É possível se realizar naquilo que glorifica ao Senhor. A felicidade não está na prática desenfreada dos prazeres carnais. A felicidade está em sabermos que estamos agradando ao nosso Deus. Terceiro subtópico: corações sábios. Essa porção do Salmo encerra dizendo-nos o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, Senhor, ensina-nos a viver. O Senhor pode nos ensinar por meio de sua palavra, também por meio de conselhos de pessoas idôneas, experientes, que passaram por aquilo que você está passando hoje. Nas Escrituras, vemos esse ensinamento entre Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo, Barnabé e João Marcos. Só para ficar em 3 exemplos, nós citamos apenas esses casos aqui envolvendo esses irmãos. A atitude mais tola na vida de um jovem cristão é ele desprezar o conselho dos mais experientes e, tomado pelo orgulho, fazer o que parece reto aos seus olhos, ignorando a experiência daqueles que já viveram. Entende? Ser sábio é também atentar para aqueles que têm experiência em diversas coisas, situações e fases da vida. Ser sábio é prestar atenção que essas pessoas instruem, ensinam e os conselhos que nos são dados para que a gente possa viver bem e se desviar do mal. Terceiro e último tópico: a sabedoria traz esperança, alegria e benignidade. Uma vida de sabedoria conduz a uma experiência de alegria e de felicidade. Essa é a oração do salmista, quando ele diz: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Se outrora o salmista viveu as consequências ou de uma vida de equívocos, agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida vitoriosa ou virtuosa, ou seja, vida sábia. Às vezes escolhemos frutos desagradáveis de uma vida pregressa na contramão dos valores de Deus. Quando andamos contrários à vontade de Deus, podemos colher muitas dores, muitos frutos desagradáveis. Entretanto, quando nos dispomos a viver de maneira coerente com Deus, podemos fazer a mesma oração do salmista, já que a alegria e a benignidade de Deus nos esperam. Segundo subtópico, vivendo sobre a graça. O salmista deseja viver sobre a graça, não mais sobre a ira. Viver sobre a graça de Deus torna a vida mais sábia, pois, em primeiro lugar, quem vive sobre a graça tem plena consciência de que não pode vencer os desafios sozinho. A palavra de Deus diz que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Viver por graça é aprender a depender totalmente do Todo-Poderoso Deus. Confirmando as obras. Terceiro subtópico. Uma vez conscientes da finitude da vida sobre a graça, precisamos agir com responsabilidade. O salmista encerra pedindo que Deus confirme a obra de suas mãos. Sim, em Deus você pode sonhar, planejar e se preparar para atingir os objetivos propostos de acordo com o chamado divino para a sua vida. Ele o chamou para viver um propósito. Se ainda não tem claro qual é o propósito de Deus para você, ou se não sabe responder qual o sentido de sua vida, chegou a hora de pensar nisso e responder a pergunta assertivamente.
Quando vivemos de acordo com o propósito de Deus para com nossa vida, tudo se encaixa e faz sentido. Então, você poderá pedir o que está escrito no versículo 19. Confirma a obra de nossas mãos. Portanto, que possamos fazer aquilo que agrada a Deus, para que Deus venha confirmar suas bênçãos sobre as nossas vidas. E o tempo que vivemos agora na carne, como diz Paulo, possamos viver na fé do Filho de Deus, que nos amou primeiro e se entregou por cada um de nós numa cruz. Então nós concluímos a lição dizendo que vimos o quanto Deus é eterno e nós somos passageiros. Por isso não é tempo de desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor. Somos convidados a ter consciência da nossa finitude, a selecionar com precisão as nossas escolhas e viver segundo a graça de Deus, de maneira coerente com o propósito dele para a nossa vida. Finalmente, Deus confirmará as obras de nossas mãos. Serão confirmadas porque também estão sendo feitas em Deus ou de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Deus abençoe.